Oi, tudo bem? Eu sou Alfred Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Antes de tudo, eu queria dar uma boa notícia. Hoje a gente acabou de passar de 100 inscritos no canal. Foi bastante impressionante para mim, porque faz exatamente um mês que eu comecei a postar os vídeos aqui. Não imaginava que fosse crescer tão rápido. Isso me mostra que há um público interessado nesse assunto, que talvez seja um pouco negligenciado. E também parece que há pouquíssimos escritores falando com outros escritores sobre esse tipo de temas. Também falando com os leitores. Então é legal ver o resultado. Espero que vocês continuem acompanhando e comentando e participando, porque estou gostando bastante de fazer esses vídeos. Hoje eu vou responder uma pergunta do Daniel Buanayer. Ele fez essa pergunta no Facebook, no vídeo sobre escrever e reescrever. E ele quer saber quais são os programas que eu utilizo para escrever e para fazer revisão. Não tem grandes segredos. Para escrever todo tipo de texto eu utilizo o Word. O 2003, eu não consegui me adaptar às outras versões mais recentes. Para mim eu preciso de uma coisa bem simples, que é para escrever mesmo, que tem algumas formatações básicas, títulos, essas coisas, algumas fontes diferentes. Não preciso de nada muito sofisticado. Eu também uso um dispositivo que na verdade agora está quebrado, porque meu filho quebrou. Mas eu estou esperando chegar uma reposição, quando chegar eu mostro para vocês, que é algo que tenho usado para escrever ultimamente. Foi minha salvação, mas depois eu vou falar mais sobre isso, em um vídeo à parte. E, bem, além do Word, eu utilizo um dicionário que é o Howise eletrônico, que é o que eu uso como referência, e eu também tenho um Aurélio digital, tanto no computador quanto nesse computador aqui embaixo. Eu não gosto tanto do Aurélio, eu prefiro mais o Howise, porque o Howise tem indicações de data, quando o verbete passou a ser utilizado. Para quem escreve romance histórico isso é muito útil, porque quando você escreve um romance, sei lá, no século XVIII, século XIX, o ideal seria não usar palavras que são modernas, palavras que não eram utilizadas na época. É um trabalho bem complicado, porque você tem que prestar atenção palavra por palavra, mas vale a pena no final. Além disso, eu também tenho o dicionário de concordância da Luft, mas esse quase não uso mais. Eu usava bastante quando eu comecei a escrever. Agora já não uso tanto. Essas são minhas referências em português, né? Quando tem alguma dúvida gramatical, eu procuro no Google mesmo e vai aparecer o resultado. Já procuro com a frase que eu quero, o que está acontecendo, daí eu vou ter o resultado mais específico para cada dúvida. Para o meu trabalho de tradutor e também para traduzir meus textos, porque às vezes eu acabo traduzindo alguns contos meus de português para inglês ou vice-versa. Se eu escrevo o texto em inglês, eu traduzo português também. Eu uso o WordFast Pro. Esse software ele tem uma versão freeware que para um uso normal ele é suficiente. Como eu trabalho com isso, eu acabei pagando a licença que dá 400 euros a cada 2 anos, que é uma cacetada, mas acaba se pagando com o trabalho. Mas se você gosta de traduzir seus textos e precisa de um software bem confiável, o WordFast é bem bom. Há uma versão online que se chama WordFast Anywhere. Eu vou colocar todos os links embaixo para depois vocês consultarem. Esse WordFast Anywhere ele é tudo na nuvem, então você põe o texto lá, traduz, e é bom porque se caso você... Até se você trabalhar com tradução também, dá para usar glossários remotos, memória de tradução, essas coisas. Então é bem confiável. E as outras páginas que eu utilizo, eu uso quase tudo na internet, então as outras páginas que eu utilizo eu vou mostrar aqui na tela para vocês, que vocês podem ir acompanhando. O dicionário que eu costumo usar em inglês é esse dictionary.com. Ele é bem confiável, ele também tem a datação aqui no final, tem a origem da palavra, tem sinônimo, ele é bem útil. Eu também costumo usar esse thesaurus.com, que é um dicionário de sinônimos. No caso, como o inglês não é minha língua nativa, então eu sempre recorro a isso aqui para a escrita não ficar muito repetitiva, né? Então vamos lá, walk, hike, jaunt, parade, step. Palavras que não são tão comuns, então conhecer o idioma ajuda bastante para você evitar usar uma palavra muito esdrúxula. Eu também costumo usar o Lingui. O Lingui é um tradutor automático de vários idiomas para vários outros idiomas. Ele tem inglês, português, espanhol, alemão, francês. Ele é útil porque às vezes você pega uma frase ou alguma expressão que não é tão conhecida, ele ajuda a converter para outro idioma. O que ele faz é mostrar referências de textos que já foram traduzidos para que você tenha algum parâmetro para saber como é o uso de certos contextos específicos. Além disso, também utilizo o Grammarly. O Grammarly é interessante porque ele faz uma análise em tempo real. Então, por exemplo, você vê nesse trechinho de um texto aqui, ele vai indicar as palavras que ele considera incorretas e com as sugestões. Did you live in train station all the time? Ele vai dar sugestão in the train or in a train station.
Esse programinha é bem útil, eu tenho usado bastante ele nos últimos tempos, principalmente com questões envolvendo pontuação, porque é um pouquinho diferente das regras em português. Aqui, olha, pontuação novamente. Eu recomendo para qualquer um que estiver tentando escrever em inglês, vai dar uma luz em alguns casos. O interessante do Grammarly é que ele envia relatórios semanais por e-mail, e isso é legal porque dá para você acompanhar quantas palavras você escreveu, também os erros que você cometeu nesse período, o número de erros, e também o teu vocabulário. E isso é legal para você acompanhar teu progresso também. Por fim, uma outra ferramenta que eu utilizo, isso quando eu já acabei o texto, eu estou fazendo a revisão e eu quero uma visão analítica do texto, eu utilizo uma ferramenta de legibilidade, é um Readability Test. Aqui você inclui o teu texto e ele vai te dar umas estatísticas de quão complexo está o teu texto. Por exemplo, aqui você vê esse trechinho que eu copiei aqui, ele diz que está apropriado para o nível de 4ª série, entre crianças de 9 a 10 anos. Os americanos acreditam que quanto mais simples o texto, maior é o alcance que ele vai obter. Se você colocar um trecho do Harry Potter aí, ou mesmo do Hemingway, vai dar mais ou menos essa faixa etária também. Às vezes 5ª série, 4ª série. É importante compreender que quanto mais difícil o texto for, menos pessoas vão ter concentração e vocabulário para isso, né? Em inglês, meu texto é muito mais simples do que em português, o que acaba ajudando, na minha opinião. Então, aqui, ó, ele tem uma análise de palavras, número de palavras, palavras complexas. Eu também costumo usar ferramentas de análise de texto para identificar repetições. Vamos ver o que aparece aqui nessa ferramenta. Isso aqui são ferramentas que tem online, eu não tenho nenhuma específica que eu utilize, mas às vezes eu procuro no Google e utilizo, por exemplo, aqui, expressões. I saw tem 3 repetições, don't know 2 repetições, I don't 2 repetições. Isso é interessante porque nós temos certos cacoetes quando escrevemos que não percebemos e repetimos certas palavras, certas frases, certas expressões. E isso é bom para você analisar e identificar o que está acontecendo dentro do seu texto. Essas são algumas ferramentas que eu utilizo. Depois que o texto está pronto, eu já passei por todas essas fases, eu publico o meu texto num site, que é de escritores americanos e britânicos falantes de inglês. Nesse site eles dão um feedback muito legal, mas eu vou falar mais sobre esse site num futuro vídeo, porque é bem legal, para quem escreve inglês é um espaço bem acolhedor e o pessoal está bem disposto a ajudar também lá. Espero que tenha gostado desse vídeo, fornecido algumas ferramentas para te ajudar na sua revisão, ainda mais se você escrever em inglês. Em português também existem algumas ferramentas, mas eu já não utilizo. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí, assine o canal, seja o 100º e continue acompanhando as próximas dicas. Abraço. Tchau.